Tem muita gente que me pergunta sobre como que eu aprendi inglês e se eu tenho alguma dica. Se vocês não sabem, quando eu me mudei pra cá, 5 anos e meio atrás, eu não falava nada de inglês, nadinha. Eu tentei aprender no Brasil várias vezes, mas não deu certo. Eu estudei em escolas públicas de primeira ao segundo grau, primeira série até o segundo grau. Então, assim, vocês sabem como é que funciona. A gente estuda por uns 8 anos inglês, eu estudei um pouco de alemão também, mas não aprende absolutamente nada. E eu até tentava, mas simplesmente não conseguia porque eu não entendia como é que funcionava a língua. E também eu comprei um CDzinho, um cursinho de CD. Eu estudei bastante, mas quando chegou aqui eu não entendia absolutamente nada do que as pessoas falavam. Se elas falavam mesmo palavras que eu sabia, como good morning, eu não entendia. E se eu tentasse falar alguma coisa, ninguém me entendia, porque o meu sotaque era simplesmente muito forte. Então, quando eu cheguei aqui, que eu não sabia nada, eu também não fui pra escola. Eu fiquei só em casa por 1 ano. E o que eu fiz foi assistir televisão. Eu descobri que tinha, não sei se no YouTube, ou eu achei um canal que tinha todos os episódios da Dr. Queen, que é a Doutora Queen. Eu não sei se vocês lembram desse seriado. Passava no Brasil quando eu tinha uns 6, 7 anos. E eu gostava muito. E quando eu cheguei aqui, eu descobri que eles tinham um seriado completo. São várias temporadas, não sei, 6 ou 7 temporadas. Então eu comecei a assistir todos os episódios, desde a primeira temporada até a última. E no começo, e assisti em inglês, eu não entendi absolutamente nada no começo, não tinha legenda. Então eu só assistia sem entender, mas eu gostava da história, eu sabia mais ou menos o que tá acontecendo. E assim, fui aprendendo por osmose mesmo, que nem criança, sabe? Criança também nasce, não sabe nada da língua, mas de tanto ouvir e as pessoas falarem com ela, começa a aprender. E foi assim que eu aprendi, 1 ano só assistindo Dr. Queen, sem legenda. Eu comecei a aprender inglês e melhorar, e depois de 1 ano eu já me inscrevi para entrar na faculdade, estudando em casa o tempo todo, estudando em casa sozinha. O Tyler me ajudou pra caramba, claro, meu professor particular. Mas assim, gente, se você quer estudar uma língua, quer aprender, você tem que ouvir. Se você não ouvir, não tiver, e tem que ser todo dia, você tem que ouvir todo dia, tem que estar assim, exposta a essa nova linguagem e aos sons, porque os sons são muito diferentes, as vogais são diferentes, o som é diferente. Então tem que acostumar o ouvido tem que, depois que o ouvido acostuma, vai ficando bem mais fácil. Depois que você já ouviu 30 vezes uma palavra, você finalmente vai, ok, eu lembro essa faz sentido pra mim. Então foi assim que eu aprendi. Daí depois de 1 ano em casa estudando, eu tinha livros, escrevia, copiava palavras, olhava no dicionário e assistia muito televisão. Eu comecei a finalmente aprender mesmo e consegui entrar na faculdade depois de 1 ano. Comecei com aulas básicas de inglês, mas já era num nível era de American Language. Aqui tem vários níveis, tá, de inglês. Então tem o ESL, que seria English as a Second Language, inglês como uma segunda língua. E daí tem o American Language, linguagem americana, e daí o inglês. Eu entrei no American Language e daí eu já passei pro inglês no primeiro ano que eu tava na faculdade. A minha primeira prova, gente, de inglês, eu tirei D. Aqui as notas são A, B, C, D e F. F falhou, tá? Então não são em letras, não são em números como no Brasil, ou são em porcentagem, tipo 90%, 100%. Sim. Então, a minha primeira nota, eu lembro muito bem, eu tirei um D, então bem dizer, eu falhei a prova. D de Deus. De Deus, tá, ele tá dizendo. Eu fiquei muito arrasada, foi assim, a nota mais baixa que eu já tirei na minha vida. Mas eu decidi que não ia ficar assim. Então,
Depois daquela nota baixa, eu fui pro laboratório. Aqui as faculdades têm laboratório de linguagem. Eu fui pro laboratório e eu estudei todos os dias. Eu passava a tarde no laboratório estudando. No final, eu consegui tirar um A na aula, que é a nota mais alta. Então, assim, eu acho que vai muito de determinação. Você quer aprender uma língua, você tem que ser determinada, tem que ser disciplinada, tem que estudar, gente. Você não vai aprender, assim, do dia pra noite. Não, você tem que estudar, tem que passar tempo. Quer aprender uma língua? Decide passar pelo menos 1 hora por dia ou ouvindo essa língua, ou estudando, ou assistindo um filme na língua, sem legenda, tá? Porque legenda a gente desliga o computadorzinho da mente lá de ouvir e a gente só liga a leitura e a gente fica lendo e não presta atenção no que está sendo dito. Então, coloca um filme que você gosta de assistir, que já assistiu outras vezes, que você já sabe da história, coloca pra ouvir sem legenda, só no inglês pra ouvir. Então isso ajuda pra caramba, assim, se você ouvir todo dia, coloca música em inglês, depois tenta traduzir a música pra aprender as palavras novas, pega um livro de criança em inglês e tenta ler, traduzir as historinhas. Isso tudo ajuda demais no aprendizado de uma nova língua, não só inglês, como qualquer outra língua que você queira aprender, isso que facilita bastante. Outra coisa legal é ler a Bíblia no inglês, ou eu aprendi espanhol muito lendo a Bíblia em espanhol, porque eu já sabia as histórias, comecei a ler e isso facilita pra caramba também, bem legal. Então pra mim foi assim que eu aprendi inglês. Depois eu fiz muitas aulas de inglês na faculdade, porque aqui na faculdade você precisa aprender o que eles chamam de General Education, que é a educação geral. Você tem que fazer várias, mesmo na faculdade, todo mundo, mesmo se você está fazendo direito ou sei lá, o que quer que seja que você esteja estudando, você tem que fazer alguma aula de ciências, de inglês, de matemática, de química, como se fosse o 2º grau de novo, de história, de geografia, tudo isso você precisa fazer, tá? Então, isso me facilitou bastante, porque quando eu fui estudar as matérias específicas da minha faculdade, o meu inglês estava muito melhor já, porque eu fui exposta a muito conhecimento em inglês, eu tive que ler muito em inglês, eu tive que ouvir muito. E eu me lembro, como se fosse hoje, na primeira aula que eu assisti a aula e eu entendi que, assim, caiu a ficha, sabe? Que de repente, peraí, eu entendi tudo que ela falou, tudo que a professora falou hoje eu entendi. Foi muito legal, porque no começo eu não entendia, eu ia e orava que, assim, meu Deus, me ajuda a entender e me ajuda a pelo menos entender o que é pra fazer de deveres. Eu lembro também que numa aula de matemática, a professora disse que era pra fazer todos os exercícios de 1 a 50, eram problemas matemáticos, de 1 a 50 pra fazer os odd numbers, que seriam os números ímpares, e eu não sabia disso, eu fiz todos, de 1 a 50, foi demais, eu tava tão estressada, assim, ai professora, foi demais, muito exercício, muita tarefa. Daí ela disse, mas Sara, por que você fez todos? Não era pra fazer todos, era só pra fazer os odd numbers. O que são odd numbers? Então, assim, eu tive que pagar muito imposto, mas foi bom, aprendi bastante. Então é isso, essa é a minha dica pra vocês. Se vocês querem aprender inglês, tem que deixar você se expor à linguagem. E hoje com a internet, gente, é muito fácil. Muito fácil, tem muito material de graça na internet. Você não precisa fazer um curso particular para poder falar uma língua. Você pode ir para a internet, só precisa buscar, sabe? Sem ter preguiça e sem ter vergonha também de praticar. Tem que só ter disciplina e ir em frente, ok?